na vida. Sim, a nossa comunhão com Deus muda nosso caráter, nossos hábitos, nosso vestuário, nossa alimentação, muda nossas prioridades. Não adianta criticar os que se vestem indecorosamente, não adianta criticar os que comem carne, não adianta acusar aqueles que estão vivendo vida errada. A crítica não ajuda. O que adianta é você orar e jejuar por estas pessoas. Isso resolve. Quando você ora e jejua pelas pessoas, as mudanças começam a acontecer. Será que você está orando e jejuando para que as mudanças ocorram no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? O falar cria um espírito de dureza, mas a oração amolece. Quando você fala e fala e fala, a pessoa fica prevenida, você perde a autoridade. Mas quando você ora e ora, você ganha autoridade. O Espírito Santo transforma. Quantas coisas você fala para o seu filho, para a sua filha, e eles fazem exatamente o contrário do que você pensa. Eu me lembro de que quando eu estava falando para minha filha sobre o uso de adornos, quanto mais eu falava, mais ela usava. Quando nós deixamos de falar e só continuamos orando e jejuando um dia por semana, as coisas começaram a mudar. Ela fez mudanças. A vida de oração, queridos, muda aqueles por quem oramos. E você não precisa pedir permissão para orar por ninguém. Você ora por quem você quiser, e o Espírito Santo vai impactar a vida destas pessoas que nem sabem que você está orando por elas. Elas estão com a guarda baixa, elas não estão prevenidas, porque elas não estão sabendo da sua luta com Deus em favor delas. Elas não estão sabendo que você, com lágrimas, com oração, você está intercedendo por elas. Então elas estão com a guarda baixa, e o canal está aberto, e o Espírito Santo cria impacto na vida dessas pessoas. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, vida de silenciosa prece e de infatigável trabalho. A sós com Deus você intercede, a sós com Deus você briga, você chora, você reclama, você diz que não aceita isso, não aceita aquilo. Eu me lembro quando, brigando com Deus, eu dizia: Senhor, eu não aceito que este nosso irmão Wilson era um rapaz maravilhoso lá em Boston, que estava frequentando a igreja, todos o amavam, e de repente ele sumiu, nunca mais veio. Passou mais de ano, visitamos, fomos no trabalho dele, levamos livros, não adiantou nada. E eu, nas minhas orações, dizia: Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito que um rapaz de ouro deste precioso tenha abandonado. Eu quero que o teu Espírito continue influenciando a vida dele. E que alegria foi a minha, na última vez que eu fui a Boston, agora, questão de um mês atrás. Eu o encontrei na igreja. Ele está batizado, é fiel a Deus. E eu disse para ele: eu chorei e briguei com Deus muitas vezes, dizendo para Deus que eu não aceitava você ter abandonado os caminhos de Deus. Eu queria vê-lo de volta para os braços de Jesus. E Deus respondeu às orações. Na intercessão você chora, você briga com Deus, você reclama daquilo que você não gosta, você intercede, você abre o coração, você lava a sua alma, você intercederá por essas pessoas. Eu não sei se vocês conhecem o livrinho de Roger Morneau. Roger Morneau, nosso irmão que já faleceu, ele escreveu alguns livros. Este livro sobre orações, Respostas Incríveis à Oração. Se você ler este livro, Respostas Incríveis à Oração, você perceberá que quando você desenvolve um ministério de oração intercessória, os milagres acontecem. Ele fala, por exemplo, de um amigo que ele estava orando por este amigo que bebia muito, vivia uma vida promíscua. E um amigo um dia chegou em casa, ligou o seu som ensurdecedor e foi lá na geladeira e pegou uma latinha de cerveja. Abriu a latinha de cerveja e começou a beber, mas a cerveja estava ruim. Ele disse: o que está acontecendo?
Jogou fora aquela latinha, foi lá, pegou outra, abriu, ruim também, um gosto de cerveja estragada. E ele foi abrindo uma por uma, todas estavam estragadas, todas ruins. E ele agora queria sentar no seu sofá e ouvir aquelas músicas pesadas de heavy metal, naquele som ensurdecedor, e ele já começou a se sentir mal com aquele som. Queridos, a resposta é a resposta às orações. Existia alguém orando por ele, para que ele perdesse o gosto pela bebida, para que ele perdesse o gosto pelas músicas que ele ouvia. E o Espírito Santo foi criando algo na vida daquele homem e converteu aquele homem, em resposta às orações do nosso irmão Roger Morneau. Nós temos que desenvolver um espírito de intercessão. Oração e esforço, irmãos. Esforço e oração serão a ocupação da nossa vida. Qual deve ser a ocupação da nossa vida? Oração e esforço. Esforço e oração deve ser a ocupação da nossa vida. Deveremos orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e devemos trabalhar como se fosse todo o nosso dever. Trabalhar como se fosse o dever nosso, e louvar a Deus como sendo o poder atribuído a Ele. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante um dia ou uma hora que seja. Nem um dia e nem uma hora você está livre das tentações se você não orar. Ao desenvolvermos um ministério de oração pelos outros, nós somos beneficiados. O maior beneficiado é você que ora pelos outros. Aquele que não faz nada senão orar, em breve deixará de orar. Então nós temos que fazer algo mais do que orar. Nós temos que agir. Depois que você estiver orando durante uma semana, um mês por alguém, você tem que fazer mais do que orar. Você tem que ir à pessoa, tem que se aproximar dela, tem que bater a porta da casa dela, tem que se introduzir no lar dela. O caminho já está preparado, o Espírito Santo já preparou. Deveríamos passar diariamente, pelo menos uma hora, a refletir sobre a vida de Jesus.